Bom, 3 minutos já passaram aqui, vamos começar oficialmente. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre novidades e desafios do Bloco K, promovido pela TOTS Interior Paulista e pela TOTS Triângulo Mineiro. Eu sou Adriano Marçom, sou do time de marketing aqui da TOTS IP e da TOTS Triângulo, e está aqui comigo hoje o Johnny. O Johnny é analista especialista de materiais e manufaturas, está com a gente há mais de 10 anos, 11 anos, para ser mais exato, e ele é especialista no assunto de Bloco K, se aprofundou no tema ao longo desses anos, que, se eu não me engano, é desde 2015 que o assunto do Bloco K vem sido tratado, a dia entra gradativo, então ele vem e vai, né, nas empresas, e a cada ano ele está ficando mais completo, mais próximo do desenho original. E então a gente preparou esse webinar para falar um pouco, recapitular, né, todos os desafios aí do Bloco K até o momento, falar um pouquinho sobre o que vem por aí do Bloco K, né, as próximas fases previstas, e falando especificamente sobre o TOTUS linha Proteus, explicar alguns desafios mais específicos do RP Proteus e como a gente deve superá-los através de configurações, através de algumas adequações. Mas antes de entrar no conteúdo de Bloco K, tem muita gente nova, muito cliente novo aqui participando com a gente, só queria reforçar um pouquinho sobre a TOTUS, né, destacar, quando a gente fala de TOTUS, a gente está falando da maior empresa de tecnologia global, e além disso, a maior empresa de tecnologia do Brasil, com presença global. Nós somos a 25ª marca mais valiosa do país, pelo ranking da Interbrand. Somos líderes absolutos em software de gestão, ERP e RH. Quando a gente fala de software de gestão, a gente está falando de ERP e RH. E eu vou falar para vocês na sequência porque a gente destaca software de gestão e o que mais a TOTS oferece além dessa frente de gestão. E temos mais de 40 mil clientes entre micro, pequenos, médios e grandes empresas, mais de 50 unidades para atender esses clientes espalhados pelo Brasil e América Latina, atuando em 12 segmentos de mercado, e hoje vou destacando aqui, a gente está presente no ranking das 100 empresas com melhor reputação do Brasil, então também é um destaque muito relevante, que a gente se orgulha de fazer parte desse ranking. E TOTS é sinônimo de produtividade, é isso que a gente quer levar de recado para vocês, né, que o propósito da TOTS a gente quer aumentar a produtividade e aumentar a eficiência e rentabilidade de todos os nossos clientes, sempre por meio da tecnologia. Então, tudo que a gente construir, tudo que a gente for levar para os nossos clientes, em termos de eficiência, rentabilidade e produtividade, será sempre por meio da tecnologia. E para isso, a TOTS tem 3 frentes de negócio diferentes. A primeira, provavelmente todos vocês conhecem, a maioria está aqui por isso, falando de RP, né, o RP robusto e escalável, e a solução de RH, que vai desde a administração de pessoal até gestão de capital humano. Além disso, as soluções verticais para atendimento aos 12 segmentos de mercado que a TOTUS escolheu para sua atuação, e hoje a gente está falando sobre manufatura, principalmente, né? Porém, além da frente de negócio gestão, que é a mais conhecida, eu gostaria de destacar também que a TOTUS tem uma outra frente chamada TOTUS TechFin, onde a gente leva inovação em serviços financeiros por meio da tecnologia, facilitando o acesso a serviços financeiros com soluções de crédito, como crédito consignado, por exemplo, para departamento pessoal e RH, e soluções de pagamento personalizadas. Então, vale depois vocês conhecerem o portfólio de TechFin, onde a gente busca simplificar a contratação de serviços de crédito e pagamentos, ampliar a oferta desses serviços e baratear. Então, a TOTS oferece um portfólio aí de serviços financeiros de forma conectada ao RP, com tecnologia, com produtividade, para quem estiver buscando soluções de crédito e pagamentos. E, além disso, uma outra frente de negócio que a gente gostaria de destacar é a frente de Business Performance, aonde tem um portfólio com soluções de vendas, marketing e relacionamento com clientes. Por exemplo, soluções de força de vendas, de CRM, de marketing digital, de e-commerce,
Então, são as soluções que levam tecnologia da porta para fora, né? Vai além do RP, a gente ajuda a conectar as empresas com seus clientes através das soluções de business performance. Então, é importante essa informação para vocês saberem que a TOTS vai além do RP, vai além das soluções de gestão. E falando um pouquinho sobre a TOTS IP e a TOTS Triângulo Mineiro, são unidades formadas por profissionais que já estão há mais de 30 anos no mercado de tecnologia e gestão. E, como TOTS Interior Paulista, a gente está localizado com escritórios em Sorocaba, Jundiaí, Campinas, Limeira e Ribeirão Preto. E a TOTS Triângulo Mineiro com seu escritório localizado em Uberlândia. Juntos, a gente tem mais de 300 TOTORs trabalhando todo dia para apoiar nossos clientes. São 6 unidades, essas que eu citei agora, 6 regiões de atendimento. São mais de 340 municípios que essas unidades atendem no interior paulista e no Triângulo Mineiro. São mais de 30 mil horas entregues por mês para mais de 2 mil clientes que estão no nosso portfólio hoje. Então, é importante reforçar quem é a TOTS Interior Paulista e quem é a TOTS Triângulo Mineiro. E aproveitar e deixar o convite para vocês seguir os canais da TOTS IP e da TOTS Triângulo. O Instagram temos o Instagram da TOTS IP, o LinkedIn da TOTS IP, o Instagram da TOTS Triângulo e o LinkedIn. Então, a gente posta conteúdo praticamente diário lá, algumas enquetes para conhecer melhor o perfil de vocês, entender as necessidades de vocês, para trazer conteúdo, sejam nas próprias redes sociais, ou seja, em webinars como esse. Então, se inscrevam, participem das redes sociais da TOTS IP e da TOTS Triângulo. Agora eu vou já passar para o Johnny. O Johnny vai começar a apresentação sobre as novidades e principais desafios do Bloco K. Eu vou estar aqui acompanhando o chat, dúvidas ou comentários que tenham ao longo da apresentação, vocês podem colocar no chat. O tempo é curto, a gente provavelmente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas na medida do possível a gente vai conectando as dúvidas com a apresentação, tá bom? Johnny, passo para você e pode seguir daí. Estão vendo minha tela aí? Sim, Johnny, tá carregada aqui, estou vendo sua tela e te ouvindo bem. Beleza. Bom, pessoal, bom dia aí para quem chegou um pouco depois das saudações iniciais. Eu sou o Johnny, já estou há 11 anos na TOTS IP, como o Marson já disse, né? São 11 anos de TOTS IP e aproximadamente uns 16 anos de Proteus. Então, a gente já tem aí uma longa vivência trabalhando com ERP nessa área de manufatura e estoque e custos, né? Bom, pessoal, a ideia nossa é o seguinte, não é trazer uma apresentação voltada para aspectos legais, vamos dizer assim. A nossa linha de ação aqui é fazer uma espécie de aulão, tá? Vai ser uma apresentação praticamente técnica, tá bom? Porque, né, a maioria de vocês provavelmente já participou de muitas apresentações de legislação de Bloco K, já participou de muito webinar falando de legislação, do que pode, o que não pode. Então, a ideia aqui não é a gente bater em cima da legislação. A ideia aqui é a gente trazer para vocês a parte técnica de dentro do Proteus, de como a gente traduzir o software, né? Traduzir os movimentos do Proteus para atender a cada bloco, tá bom? Então, a nossa agenda, né, vai ser... Vamos falar um pouco da evolução. Aqui só um breve resumo da evolução do Bloco K. Alguns mitos e verdades relacionados aí a esse registro e ao Proteus, quando se fala do Bloco K, os blocos e suas definições, e dar uma passadinha rápida aqui, só pelas rotinas que a gente tem no Proteus, para usar de apoio na análise e tomada de decisão com relação ao Bloco K. Beleza? Bom,
a gente não precisa ficar falando muito do bloco K, todo mundo já conhece, né? Ele substitui o livro de registro físico, né, de controle da produção. Então, é o livro de registro de controle da produção, entregue de forma eletrônica, né? No caso do bloco H, a entrega é feita uma vez por ano, ou a critério da unidade federativa, e o bloco K é mensal, né? Então, depois, ao decorrer aqui, a gente vai falar um pouquinho de bloco H também, porque o bloco K acaba respingando um pouco no bloco H, e vice-versa, né? Então, evolução das entregas aqui, 2019, escrituração completa. Não estou falando para trás, porque para trás era um bloco mais simplificado, só algumas empresas entregavam, né? Então, aqui vamos falar um pouco a realidade mais recente, né? 2019, escrituração completa para estabelecimentos industriais classificados nas divisões 11 e 12, e grupos 291, 292 e 293 do CNAE, tá? 2020, escrituração completa, aumentou aí as divisões 27 e 30, né? 2021, escrituração completa, aumentou aí a divisão 23 e grupos 294 e 295. Lembrando, né, que quando a gente fala estabelecimentos industriais, a gente está falando de estabelecimentos industriais e equiparados a eles, né? Então, se eu tenho uma empresa que ela apenas compra material, ela importa material e revende, muito provavelmente ela vai estar se enquadrando como equiparado a estabelecimento industrial, tá ok? Então, aí tem que correr atrás também para entregar o bloco K. É claro que se você importa e revende, seu bloco é menor, né? Mas mesmo assim você ainda tem que prestar algumas contas por estar equiparado a estabelecimento industrial, tá? Eu compro e reembalo e revendo. Se você for varejista ou atacadista ou uma empresa comercial que faz esse tipo de trabalho, provavelmente você está se enquadrando como equiparado ao estabelecimento industrial, então também teria que entregar o bloco K, ok? E 2022, escrituração completa para estabelecimentos industriais classificados nas divisões de 10 a 32 que não estavam enquadrados anteriormente, né? Então, o que acaba acontecendo aqui? A maioria dos grupos que não estavam enquadrados antes na entrega completa, agora vão estar. Lembrando que aqui um ponto importante, né? A gente está falando de faturamento acima de 300 milhões, tá? Não existe ainda um escalonamento para empresas que faturam até 300 milhões para a entrega do bloco K de forma completa, tá? Mas a gente sabe que a maioria das empresas que faturam acima de 300 milhões, em 2022, vão estar obrigadas, né? As que não faturam até 300 milhões continuam entregando apenas o bloco K simples, que é o K200 e o 280, mas ainda assim são blocos que tem que ter bastante atenção na entrega, tá bom? Vamos falar um pouco de mitos e verdades. Tem bastante mito e verdade aí que o pessoal tornou verdade, né? Verdade relativa. Custo no bloco K. O bloco K não leva nenhum tipo de informação de custos, tá? Então, não preciso me preocupar com custeio para entregar o bloco K, tá ok? Quem leva custos é o bloco H. Então, se eu entrego o bloco H, eu deveria estar preocupado com meus custos, mas não por causa do bloco K, por causa do bloco H, tá ok? Então, se alguém aí está preocupado com custo por causa do bloco K, não se preocupe. Mas, se você está entregando o bloco K, você é obrigado também a entregar o bloco H. E no bloco H que mora o problema da questão dos custos, tá ok? No bloco H vai informação de estoque e custo. Fechamento de estoque obrigatório. Não é obrigatório, tá? Que o mês esteja fechado e feito virada de saldas, para a gente entregar o bloco K. Mas é recomendável. Por que é recomendável? Por questões de eficiência e qualidade da informação. Como assim eficiência? O bloco K, ele vai processar registros a partir do último fechamento, né, que estejam com as tabelas, que não estejam nas tabelas de histórico do bloco K. Então, se eu não faço o fechamento corretamente ou periodicamente,
o que vai acontecer? Essa massa de dados que eu tenho que buscar é muito grande, tá? Então, essa massa de dados, ela fica maior à medida que eu não faço os meus fechamentos periodicamente. E por que questões de eficiência? Porque quando eu faço fechamento, eu faço várias conciliações, e essas conciliações me garantem que eu não estou fechando com estoque negativo, eu não estou fechando com algum tipo de erro no estoque que eu só vou descobrir mais para frente, né? Então eu pego no ato do meu encerramento de mês toda essa questão de erros e processamentos, tá ok? Então, não é obrigatório, mas é recomendável para você ter um pouco mais de eficiência aí e ter um pouco mais de qualidade das informações. Todos os movimentos têm que ir para o bloco K. Não, não são todos os movimentos que vão para o bloco K. O bloco K é registro de produção. Então, só vão os registros que estão relacionados à produção ou à reclassificação de produtos. Como assim reclassificação de produtos, né? Todas as transações que transformam um produto em outro produto, elas estão obrigadas elas são obrigadas a serem declaradas no bloco K. Então, aqui a gente cita como, por exemplo, a desmontagem e a transferência, né, entre códigos. Eu peguei um produto do código A, transferi o saldo dele para o código B. Eu sou obrigado a declarar esse cara no bloco K, porque eu transformei um produto, embora eu não produzi, mas eu fiz a transformação. Essa transformação pode ser porque eu tenho uma matéria-prima secundária e quero transferir para um código primário, ou eu compro em vários códigos de matéria-prima e depois que eu compro eu quero transferir para um único código. Eu compro eu tenho diferença entre importado e nacional, mas quando chega a compra eu transfiro tudo para um código só. Então, assim, você pode ter N razões, né? Contanto que saiba que a transferência entre códigos, ela entra no bloco K, ela é coberta. Então, é errado transferir entre códigos? Não, né? Por quê? Porque eu declaro isso no bloco K, então eu estou coberto pelo bloco K. Aí, e a desmontagem também. O que é a desmontagem? É o reverso da produção. Na produção, eu baixo N componentes e transformo em um único produto. A desmontagem é o contrário, eu pego um produto e transformo em N outros produtos. Então, seria uma espécie de transferência múltipla. Ela também está coberta no bloco K. Ajuste de inventários, baixas manuais contra centro de custo, não há registro que se enquadrem essas movimentações no bloco K, tá? Pode ser que amanhã a Receita crie um registro? Pode ser, mas hoje não existem registros no bloco K, tá? No bloco K, para entrega de baixas manuais, baixas para centro de custo, ajustes de inventário, não são cobertos no bloco K, tá ok? Qualquer produto que controla estoque tem que estar no bloco K? Não. A legislação, ela determina quais são os produtos que vão aparecer no bloco K, tá? Então, a gente vai falar disso aí um pouquinho lá, em um dos slides para frente aqui, tá ok? Então, assim, não são todos os produtos. Eu tenho material de consumo no meu estoque, vai entrar no K200? Não, não vai entrar no K200. Né? A não ser que você classifique ele com algum outro tipo de produto que não seja, que não reflita a realidade. Bloco K será extinto? O que acontece, né? Tem se ouvido muito falar de simplificação do bloco K, igual aconteceu com o E-Social, né? Vai ter a simplificação do bloco K, vai ter a simplificação do SPED. Existe a possibilidade, né? Porque existe essa legislação que permite essa simplificação para alguns casos determinados, mas não tem previsão nenhuma. Foram lá, fizeram a lei, o bloco K vai ser simplificado. Mas não falaram quando, não falaram quais serão as regras, que tipo de empresa se vai se enquadrar no bloco K simplificado ou não. Então, assim, ele vai ser extinto? Não, por enquanto, tá? Provavelmente não será extinto, pode ser que seja simplificado, mas não há previsão dessa simplificação ainda, tá? E uma pergunta aqui que gera muita controvérsia, né? Por quê? O mito aqui é assim, não vou entregar a receita do bolo para o governo. Então, você imagina a Coca-Cola entregando a receita da Coca-Cola no SPED do bloco K, né? No SPED fiscal. Então, o que acontece? Existe um bloco que se chama consumo padronizado
E nesse bloco, ele é construído para entregar basicamente a estrutura do produto, né? A estrutura do produto, a BOM, né? Então, o que acontece? Existe esse bloco, se você olhar lá no guia de referência, ele está lá, ele tá documentado, ele está regularizado, né? Mas, por enquanto, no estado de São Paulo, esse bloco ele não é obrigado. A gente está falando aqui do bloco 0210, consumo específico padronizado. É um bloco que gerou muita controvérsia, eu acho que foi o que mais gerou controvérsia quando se fala do bloco K, né? Porque ele entrou, a obrigação dele entrou junto quando começou a se falar do bloco K, embora ele é o 0210, mas entrou junto quando começou a se falar do bloco K, porque ele seria uma forma aí de contraprova dos movimentos do bloco K, né? Mas o que acontece? Gerou tanta controvérsia que, por enquanto, esse cara está desobrigado no estado de São Paulo, e acredito eu que, se eu não me engano, em Minas Gerais ele também está desobrigado. Não sei com relação aos demais estados, tá bom? Mas como em questão de bloco K, a maioria dos estados aí meio que andam junto, acredito eu que uma grande parte esteja desobrigado. Se voltarem a obrigar, você vai ter sim que entregar a receita do bolo para a Receita, tá? Para o fisco. Mas acredito eu que isso tenha grandes chances de não acontecer. Mas existe a regulamentação para a entrega desse bloco, tá? Eu até comentei isso com o cliente um dia, ele ficou bravo, achei que ele ia bater em mim. Mas a verdade é que, assim, existe a regulamentação, existe essa previsão, mas por enquanto ela não está obrigada, né? E assim, o pessoal confunde muito, né? A gente, como analista, vai lá e fala, ó, viu, vai chegar uma hora que você vai ter que entregar a sua estrutura de produto. Não, como assim? Aí, não mate o mensageiro, né? Eu sou só o mensageiro. Mas pode acontecer de um dia aí, da mesma maneira que pode ser que o bloco K seja simplificado, para algum tipo de empresa do Simples Nacional, empresas do lucro presumido, pode ser que o contrário também seja verdadeiro. Pode ser que para empresas do lucro real, com faturamento aí acima de 300 milhões, acima de 500 milhões, sei lá, acima de 1 bilhão, pode ser que elas passem a ser obrigadas a entregar mais informações. Na medida que é desobrigado uma parte, pode ser que outra parte seja obrigada a entregar mais informações, mais detalhamentos. Então, temos que ficar sempre atento aí à legislação. Agora vamos entrar aqui na parte mais específica aqui do Proteus. Os blocos, né? Quais são os blocos que a gente tem hoje? São todos esses aqui, né? Tabela de identificação do item, que vai ao cadastro do produto, e a unidade de medida, e a segunda unidade de medida do produto vai estar lá no 0200, né? 0200 e 0220, que é a segunda unidade de medida do produto. O Proteus só trabalha com 2 unidades de medida, então no SPED vai ser entregue a primeira unidade e a segunda unidade, tá? Eu tenho 3 unidades de medida. Infelizmente, o Proteus não trabalha com 3 unidades de medida. Ô, Johnny, você está me ouvindo por aí? Eu tô. Vamos só tirar perguntinhas da frente aqui, só para confirmar e antes de a gente seguir? Pode ser. Rapidamente aqui. Primeiro, eu já até respondi no chat aqui, quando você falou do faturamento a partir de 300 milhões, só para confirmar, o faturamento anual da empresa superior a 300 milhões, correto? E faturamento anual no período anterior. Isso. Uma outra pergunta tem a ver com faturamento também. Minha empresa fatura menos que 300 milhões ano. Só preciso, então, entregar os blocos K200 e K280. Isso. É isso que você falou, né? Por enquanto, sim. Tá bom. Não há previsão de entrada aí para 2022, empresas que faturem menos de 300 milhões. Tá. E uma outra pergunta aqui, essa aqui, se a gente não conseguir responder agora, a gente deixa de lição de casa aqui, que ela é bem pertinente. Quando tem matriz e filial, Johnny, você tem informação de... O produto é produzido na matriz, é transferido para a filial ela tem que entregar o bloco K completo, nesse caso? Essa pergunta aí, ela avança bem dentro do aspecto legal, né? Até onde eu sei, ela tem que entregar o bloco K completo. Lá no perguntão, tem uma pergunta, lá no perguntão da Cefaz, tem uma pergunta parecida, que trata-se de transferência entre filiais,
que uma filial produz, manda para outra e outra vende. No caso, as duas entregam o bloco K, né? Como trata-se de transferência entre filiais, não vai entregar como estoque de terceiro ou estoque em terceiro, vai entregar como estoque próprio. Tem um tipo de empresa que faz estoque no porto, né? Então, ela produz e ela forma lote no porto, então ela emite nota dela para ela mesma. Nesse caso, se ela forma lote no porto, no estoque aduaneiro, ela vai entregar como estoque em terceiro, embora ela faça a nota dela para ela mesma. Então, não querendo aqui atuar como um consultor fiscal, mas provavelmente as duas empresas vão entregar o seu estoque. Então, se você recebeu o estoque da sua matriz ou a matriz recebeu o estoque da filial, cada uma vai entregar o seu estoque. É estoque próprio, porque veio da matriz, veio da filial, então é estoque próprio, não é de terceiro, vai ser entregue normal no K200, tá ok? Legal, Johnny. Pode seguir por aí. Pode seguir. Então, assim, eu não vou bater em cima de bloco a bloco aqui, porque a gente já vai fazer isso nos próximos slides, tá ok? Então, basicamente, a gente tem aqui que envolvem o bloco K, o 0200, o 220, que não está na listinha aqui, mas o 220, o 0220 é a conversão de unidade de medidas, o 0210, que é o consumo específico padronizado, que são as nossas estruturas de produto, só que, por enquanto, no estado, a gente está desobrigado a entregá-las, e o restante dos blocos que a gente vai falar sobre eles nos próximos slides. Então, primeiro, tabela de identificação do item, né? Aqui vai o meu cadastro de produto, tá? Então, a gente está falando aqui de produtos acabados, semi-acabado, matéria-prima, embalagem, etc., né? Todos os meus produtos do meu cadastro de produto vão constar nesse registro, tá? Ponto de atenção aqui regularizar os tipos de produto e regularizar as unidades de medida, tá ok? Então, assim, o 0200 vai levar todo o meu cadastro de produto para fazer amarrações com o restante. Então, se eu tenho um registro no bloco K, de um produto, esse produto precisa existir no 0200, tá ok? Não necessariamente um produto que vai estar no 0200 vai ter movimento, obrigatoriamente tem que ter movimento nos outros, tá? Mas os outros, se existem nos outros registros, ele precisa estar no 0200. Então, o 0200 todo mundo já entrega, isso aqui a gente não precisa ficar batendo em cima dele, tá ok? 0210, o registro polêmico, que é a estrutura de produto, né? Por enquanto, no estado de São Paulo, a gente está desobrigado, tá ok? Tem uma portaria CAT 7 de 2018, ela desobriga a entrega do consumo específico padronizado, tá ok? Pode ser que isso mude? Pode ser, mas acredito que para o próximo ano isso não aconteça. Outro ponto em questão, a gente está falando da legislação como ela é nesse momento, né? Então, nesse momento, as empresas que faturam acima de 300 milhões que se enquadram naqueles quinais, elas estão obrigadas. Pode ser que daqui até o final do ano haja alguma mudança de legislação, para pior ou para melhor? Pode ser, né? Nosso país ele vive essa incerteza, né? Então, a gente está falando da legislação como é hoje. Por enquanto, hoje, as empresas estão obrigadas, tá? Inclusive, as empresas que não faturam até 300 que entregam o K200 e o 280, tá bom? Período de apuração. O período de apuração, ele vem da rotina do SPED fiscal, tá? Esse bloco aqui é montado automático pelo sistema. Então, foi lá, rodou o SPED fiscal com a data de 1/5 a 31/5. O sistema já vai incluir aqui o período de apuração do bloco K como 1/5 a 31/5, tá ok? Não há nenhum tipo de manipulação que possa ser feita nesse caso, tá? É automático. K200, estoque escriturado. A gente vai informar aqui materiais da empresa em seu poder, materiais da sua empresa em poder de terceiro, materiais de terceiros em poder da sua empresa, tá? Então, seu estoque, o estoque que está com você que é de terceiro e o seu estoque que está em terceiro. No K200 vão constar essas três informações. Então, a gente fala assim, uma empresa tem que entregar só o K200 e o K280. O K200 já é
um bloco problemático. Por quê? Porque eu não entrego apenas o meu estoque. Eu tenho que entregar tudo que é meu, tudo que é de terceiro que está comigo e tudo que é meu que está de terceiro. E um ponto importante são os tipos de produto, tá? Produtos que vão entrar aqui são 00, 01, 02, 03, 04, 5, 6 e 10. O que são eles? Material para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário e outros insumos. Tá ok? Não são todos os produtos, lembra aquela perguntinha lá do mito? Né? Eu tenho que entregar todo o meu estoque no K200? Não, não são todos os produtos que vão para o K200. Então, não vai entrar aqui material de uso e consumo, não vai entrar ativo mobilizado, não vai entrar serviços e não vai entrar outros produtos, tá ok? Ah, mas como que eu faço essa amarração no Proteus? No Proteus, a gente tem os tipos lá, PA, PI, PP, MN, EM. Existem parâmetros para cada tipo, tá? Então, existem os parâmetros aí para quem está acostumado com o configurador, existem os parâmetros MV, BLQ, TP, e aí o 00, 01, 02, que são os parâmetros para cada tipo. Então, para a mercadoria de revenda, que é o 00, eu tenho lá o parâmetro MV, BLK, TP00. Que, nesse parâmetro que eu vou fazer, eu vou lá e vou informar nesse parâmetro quais são qual é o meu depara de tipos de produto para o tipo 00 da Receita Federal. Ah, então eu tenho lá um MR, que é de material de revenda, eu tenho um MI, que é material de revenda importado, eu tenho um MN, que é material bruto de revenda, sei lá, eu tenho 3 tipos lá de material para revenda, que por questões contábeis eu separo isso em tipos diferentes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá nesses parâmetros, né, no caso da revenda, no BLKTP00, e colocar lá o MR, o MI e o MN, tá ok? Então, o que acontece? Desse jeito, o Proteus vai saber qual tipo de produto da sua base de dados se refere ao 00, se refere ao 01, se refere ao 02. Se você não informar esses parâmetros, o Proteus vai levar ao pé da letra o tipo se ele bater. Então, por exemplo, MR, material de revenda. Então, se você não for lá no 00 e colocar o MR, o Proteus já vai entender lá o MR como sendo material de revenda. Agora, por exemplo, MN, não há relação de MN com material de revenda, então ele não vai saber que é material de revenda, tá? Produto intermediário. O sistema, se você tiver um produto intermediário, e eu só tenho ele, eu só tenho PI, o sistema vai enquadrar ele como produto intermediário no SPED. Aí vem um grande ponto de atenção, tá? Um gigante ponto de atenção. Muita empresa não entende isso e acaba entregando errado. Produto intermediário para o SPED é diferente do produto intermediário que existe lá no conceito de implantação do Proteus ou no conceito que a gente aprende na faculdade, né? O que a gente aprende? Produto intermediário ou semi-acabado, sei lá, é o quê? É um produto que ele está fabricado, mas não é o meu produto final. Eu vou usar ele em partes da minha produção, né? Para a Cefaz não é bem assim, tá? A gente já vai chegar lá nesse tópico. Mas aqui fica um grande ponto de atenção para produto intermediário. Tem que rever a questão de produto intermediário dentro da sua empresa para ver se ela se enquadra na descrição do SPED ou não. A gente já vai chegar lá, tá ok? E outro ponto, no caso, a gente tem que ter um pouco de atenção também no caso de produção para terceiros. Não existe um tipo de estoque material de terceiro, tá? Não existe um tipo de estoque material de terceiro. Tá? Então, o material de terceiro ele vai se enquadrar em qualquer um desses tipos. Ele vai se enquadrar em mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo. Ele vai se enquadrar em qualquer um, tá bom? Aqui a gente tem quais são os blocos que entram no bloco K. Quais são os tipos de produto que entram no bloco K, né? Então, aqui, tipo do item para atividades industriais, comerciais e serviços. Esses que estão em laranjinha são os que entram, que estão em branquinho não entra. Então, aqui vai entrar mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário e outros insumos. Então, aquilo que eu falei, não entra material de uso e consumo, não entra ativo mobilizado, não entra serviço. Ah, eu tenho material de escritório no meu estoque. Classifica ele como material de uso e consumo, que ele não vai para o bloco K. E você não precisa se preocupar com isso. Ah, mas eu classifiquei ele como outros insumos. Ele vai entrar no bloco K.
tá? Então, você está entregando uma informação que não precisa, você está onerando a sua entrega, tá ok? Então, muito cuidado com isso. E aqui, não vamos confundir PP, produto em processo, com produto intermediário. A gente já vai falar deles lá. Aqui, qual que é a descrição, qual que é a definição do SPED para cada tipo de produto? Eu vou dar uma breve passada aqui, mas essas informações você encontra ela no guia prático, tá bom? Mercadoria para revenda, adquirido para comercialização. Comprei e revendi, não troquei de código. Importante, mercadoria para revenda não há troca de código. Então, se não há troca de código, não há registro de produção, não há registro de desmontagem, não há registro de transferência. Porque se eu fiz troca de código, ele deixa de ser mercadoria para revenda. Porque eu fiz uma transferência de estoque, fiz uma transferência, uma reclassificação do produto. Tá? Aí, assim, tem fiscal, tem departamento fiscal que entende que, embora eu esteja trocando de código, ele continua sendo material para revenda. Tem fiscal que entende que não. Troquei de código, ele deixa de ser material para revenda. Tá? Aí é uma briga, é uma questão de interpretação, e a legislação é isso, né? É interpretação, basicamente. Mas, quando nas questões que eu tenho ouvido e assistido e acompanhado os clientes aí, se eu troquei de código, eu tenho que estar muito bem embasado para continuar mantendo esse produto para revenda. Por que eu comprei um produto para revenda e troquei de código? Por qual motivo? Porque o que acontece? Eu vou ter um registro de entrada desse material com um código e vou ter um registro de saída com outro código, né? Então, eu tenho que ter aí pelo menos a transferência de material para justificar por que eu fiz isso, né? E eu posso ser questionado, né, de por que eu está fazendo isso com muita frequência, tá bom? Matéria-prima, mercadoria que componha física ou quimicamente um produto em processo ou acabado e que não seja oriunda do processo produtivo. Você não pode produzir matéria-prima, ó, não seja oriunda do processo produtivo. Ah, eu pego um pó e junto com outro pó, um composto A com um composto B, transformo num composto C e trato ele como matéria-prima. Não, ele não é matéria-prima, ele é produto em processo, tá? A mercadoria recebida para industrialização é classificada como tipo 01, que é matéria-prima, pois não decorre de processo produtivo, mesmo que no processo de produção se produza mercadoria similar classificada no 03. Ah, ora eu produzo a minha matéria-prima, ora eu compro. Então, você vai ter um código de produto, processo e um código de matéria-prima, tá? Se isso for frequente. Ah, não é frequente. Uma vez a cada 6 meses, eu preciso produzir matéria-prima, tá? Aí isso vai entrar na exceção, tá? Na exceção, vale o que mais ocorre. Então, uma vez a cada 6 meses eu produzo uma matéria-prima, você não tem problema, você não precisa fazer essa reclassificação, tá? Agora, é frequente. Todo mês eu tenho um estoque de matéria-prima que eu produzo e um estoque de matéria-prima que eu compro. Então, tenha cuidado com isso. Provavelmente você vai ter que separar isso aí em 2 tipos de produto, tá ok? Produto e processo. Produto que possua as seguintes características cumulativamente: oriundo do processo produtivo e preponderantemente consumido no processo produtivo. Por que preponderantemente? Porque eu posso ter situações onde eu venda produto em processo. Ah, como assim? O mercado de spare parts, por exemplo. Eu fabrico motor, né? Eu fabrico motor para a GM, só que eu também tenho uma linha que eu vendo pistão separado. Eu posso, né? Desde que o meu uso preponderante desse processo desse produto em processo seja na produção. 10% eu revendo no spare parts e 90% eu uso na minha produção. Beleza, está coberto aqui dentro. Não, 90% eu revendo, eu faço venda no spare parts e 10% eu uso na produção. Então, esse cara inverte, esse cara é produto acabado, tá? Não, então, aí tem que ver. A minha proporção de venda é maior que a minha proporção de uso. Então, você não está obedecendo aqui o preponderantemente, tá ok? Dentre os processos está incluído o produto resultante, caracterizado como retorno de produção. Que o retorno de produção é o produto que ele, no caso lá, é o retrabalho. Um produto em processo é caracterizado como retorno de produção quando é resultante de uma fase de produção e é destinado rotineiramente e exclusivamente a uma fase de produção anterior. Que ele voltou para trás, então voltou a retrabalho.
No retorno de produção, o produto retorna, é consumido a uma fase de produção anterior a qual ele foi gerado. Isso é uma excepcionalidade, pois o normal é que o produto em processo seja consumido em uma fase de produção posterior, tá? E acontece, portanto, em poucos processos produtivos, tá? Produto acabado, produto que possua as seguintes características cumulativamente: oriundo do processo produtivo e produto final resultante do objeto da atividade econômica do contribuinte e pronto para ser comercializado, tá? Mas às vezes eu pego um produto acabado e ponho ele na linha de produção para fazer um furo a mais e ele virar um outro produto acabado. Sei lá, é uma saída de contorno que eu tenho aqui. Eu tenho 2 tipos de produto, eu tenho 2 produtos parecidos, um tem 3 furos, um tem 2, e às vezes eu tenho muito produto com 2 furos no estoque, eu preciso vender um de 3 furos, aí eu vou lá e retrabalho esse produto acabado para ele transformar num produto de 3 furos. Tem problema? Não, não tem problema. Esse cara pode, o produto acabado, em exceções, ele pode ser usado também no processo produtivo, tá? Então, isso vai depender do meu fim, do qual fim eu estou dando para esse produto. Aí eu posso declarar ele como uma ordem de produção normal, ou posso declarar ele como uma ordem de produção de retrabalho. Aí, nos 2 casos, ele está coberto. Acontece muito. Se acontece muito, então, ordem de retrabalho. Não, acontece com qualquer frequência. Então, pode ser feita uma ordem de produção normal. Entenda que, nesse caso, eu estou falando de um produto pronto, que já estava no estoque pronto para ser comercializado, né? E eu estou retornando ele, fazendo uma outra operação nesse produto, para ele virar um segundo produto. Não estou falando de um produto que estava no estoque e foi descoberto um defeito nele e ele voltou para retrabalho, tá ok? Subproduto, o produto que possua as seguintes características cumulativamente: oriundo do processo produtivo e não é objeto de produção principal do estabelecimento. Tem aproveitamento econômico, não se enquadra no conceito de produto e processo ou produto acabado. Como assim? Vamos pegar aqui a usina de cana-de-açúcar. A usina de cana-de-açúcar, que está aqui no quintal da minha casa, ela moe a cana-de-açúcar para tirar o caldo da cana. Só que nesse processo, ela produz o bagaço. E o bagaço, uma parte ela queima na caldeira dela, então ela usa isso daí como insumo para queimar na caldeira, e outra parte ela vende, porque ela não consome tudo, então ela acaba vendendo para outros tipos de empresa que usam esse bagaço para fazer isopor, usam esse bagaço para queimar a caldeira também. Então, assim, o que é um subproduto? Esse bagaço é um subproduto, tá? Porque o objetivo dela não é fazer bagaço. Ela não moe a cana para fazer bagaço, ela moe a cana para tirar o caldo. Mas ela consegue ter um retorno econômico, um aproveitamento econômico desse bagaço. Então, esse bagaço é um subproduto, tá ok? Isso que se enquadra aqui em um subproduto. Produto intermediário. Aquele que, embora não se integrando ao novo produto, for consumido no processo de industrialização. É aqui que mora a diferença entre produto intermediário e produto em processo. No Proteus, quando a gente fala de IPI, geralmente a gente está querendo falar de produto de processo. O que é? Que é o produto que é oriundo do processo produtivo e consumido no processo produtivo. Mas para o SPED, produto intermediário é o material auxiliar da produção. Então, aquele material auxiliar da produção, vamos pegar lá na usinagem, né? Na usinagem, eu tenho lá o rebolo, eu tenho o disco de desbaste, eu tenho a lixa, que é o material que eu desgasto para fabricar o meu produto, mas ele não forma o meu produto. Então, para a receita, isso é produto intermediário. Então, você precisa tomar cuidado para não estar entregando hoje para a receita essa confusão. Vamos supor, eu fabrico eixo. Eu usino eixo e aliás, eu fabrico cilindro hidráulico. Eu tenho lá o eixo usinado, eu tenho a camisa, eu tenho as flanges, eu tenho o êmbolo, né? E eu estou entregando todas essas peças como produto intermediário. Tá errado. Essas peças não são produto intermediário, elas são produto em processo. Tá ok? Produto intermediário, o que é? É a lixa que eu vou gastar para lixar o eixo. O bedame que eu vou usar para usinar esse eixo. Por quê? Porque ele é consumido ao fabricar o produto. Eu tenho um estampo de injeção. O estampo de injeção, ele não, o molde de injeção, ele não é consumido quando eu produzo o meu produto. Embora ele tenha uma vida útil, né? Mas ela é irrisória. Então, ele não chega a ser um produto intermediário. Agora, um bedame. O bedame, eu desgasto ele conforme eu for fazendo uma peça.
Então, um bedame dura 4 eixos, então eu estou desgastando esse bedame para usinar meu eixo, tá? Então, muita atenção nesse caso. Tome cuidado para não estar entregando para a Receita produto intermediário, o produto em processo como produto intermediário, tá ok? Muito cuidado aqui, muita empresa se confunde aqui e faz errado. Então, hoje, se você tem um produto intermediário no Proteus e não trocou lá o produto intermediário para produto em processo lá no parâmetro MVTPBLK03, você está entregando o bloco K errado, tá ok? Ah, eu só entrego o K200, mas se faz isso, está entregando o K200 errado, tá ok? K210, desmontagem de mercadoria. Aqui é quando eu pego um produto, transformo em outros produtos, tá? Não são todos os materiais que vão entrar aqui também, são aqueles que estão cobertos no bloco K. Produto intermediário não entra na desmontagem, porque produto intermediário não compõe o produto. Então não faz sentido o produto intermediário entrar no bloco de desmontagem, tá ok? Então vai entrar, mercadoria para revenda pode entrar aqui, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado e outros insumos, tá ok? Então eu tô lá, eu tenho uma mercadoria para revenda que eu vou desmontar ela, vou aproveitar as peças. E essas peças vão virar matéria-prima, vai estar coberta aqui no bloco K, tá ok? Então tem o caso lá, eu importo o motor para revenda. Só que aí pode ser que eu precise tirar um rolamento para dar uma assistência técnica. Eu vou lá, faço a desmontagem desse motor, vou transformar tudo isso aí, vou devolver tudo como forma de matéria-prima ou produto de processo para o estoque e vou vender aquele rolamento. É uma matéria-prima, mas eu posso vender porque é uma exceção, né? Então, nesse caso aí, eu posso fazer essa desmontagem dessa revenda. E da mesma maneira que os outros, né? Posso desmontar uma matéria-prima também, tá? Não tem problema. Eu vou desmontar uma matéria-prima que eu consigo lá separar fisicamente o material. A minha matéria-prima é possível de separar, então eu consigo fazer essa separação, tá? Essa desmontagem. Correndo aqui, então eu tenho o item origem, que é o K210, e o item destino. Desmontei o motor vai constar no K210. As peças que eu desmontei do motor vão constar no K215, beleza? Aqui também tem a questão dos tipos de mercadoria, vão ser os mesmos tipos de mercadoria que constam no K210. Então aqui não há distinção de mercadoria, eu posso desmontar. O que eu posso desmontar, ele pode ser tratado como item destino, tá? Lembrando, produto intermediário também não entra aqui, tá? Movimentação interna entre mercadorias. Tem muito cliente que confunde aqui esse bloco, achando que aqui vai entrar qualquer tipo de movimentação, que vai entrar inventário, que vai entrar baixa para centro de custo, baixa para consumo interno, não vai entrar. Esse bloco, ele é para movimentações entre produtos. Então, eu pego o produto A, transformo no produto B, tá ok? Isso para que serve? Então, aqui, e eu consigo aqui fazer de 1 para 1, ou se for um caso aqui de uma transferência múltipla, de uma unidade do produto origem para N unidades do produto destino, desde que eu tenha essas unidades compatíveis aí entre fatores de conversão. Um ponto importante que a legislação não comenta, mas isso é uma observação que foi feita por um analista e eu achei interessante, né? Ele estava implantando num cliente e a consultoria fiscal dele falou que ele pode fazer, sim, as transferências entre produto em qualquer situação, desde que ele não transfira entre NCM. Aí, assim, não há na legislação nada que barre esse tipo de situação, mas o fiscal dele, por conservadorismo, adotou essa prática. Ele pode transferir códigos entre eles, mas ele não transfere quando são NCMs diferentes. Não há, repetindo, não há na legislação nada que trate disso. É uma posição conservadorista desse cliente, mas eu achei até que pertinente essa posição dele. Então, estou compartilhando uma experiência com vocês, tá? Porque aqui na legislação do K220 e no guia prático não fala nada que você não pode transferir de um NCM de parafuso para um NCM de rolamento, por exemplo, tá ok? Mas eu achei muito, muito importante essa observação, tá? Então, aqui não vai entrar Pois não? Me permite até o seu comentário para eu reforçar, né? Acho que a importância desse trabalho de adequação do bloco K ser feita com a área fiscal, com o consultor fiscal, porque existem vários aspectos de interpretação, inclusive, como qualquer legislação, então tem várias exceções, tem questões muito específicas que cabe interpretação ou cabe, como você falou, algumas empresas
partem para um lado mais conservador e seguem mais à risca, algumas fazem algumas adequações de acordo com o que interpretam. Então, nós, eu falo nós porque eu também fui analista de materiais, manufatura, temos uma visão mais técnica do processo e talvez a área fiscal pode sugerir alguma coisa diferente ou solicitar algum tipo de adequação específica, né? Então, é importante esse trabalho ser feito de adequação com a área fiscal, desde a conferência de quais tipos usar, algumas questões mais específicas, até a validação da entrega como um todo, né? Era só importante a gente, olhando como produção, materiais, fazer esse trabalho junto com a área fiscal. Isso é fundamental. Exatamente. E outro ponto importante é assim, a gente como empresa de software, a gente dá o apoio na ferramenta, mas a gente, embora a gente tenha experiência com as situações de legislação e tal, a gente não pode interpretar a legislação, né? Então, é muito importante assim, a gente traz a nossa experiência, mas é importante que o seu fiscal tenha a tradução da legislação e ele tenha o entendimento da legislação para que ele tome as decisões. E a gente dê o embasamento para ele em software e ferramenta para que ele possa enquadrar a entrega dos blocos naquilo que a empresa se enquadra, tá ok? Então, continuando aqui, só mais um ponto, né? Então, aqui não vão entrar movimentações internas, nem a simples nem a múltipla, não vai entrar ajuste de inventário, tá? Aqui vai entrar o quê? A famosa transferência, né? Lá no Proteus a gente tem a transferência simples e a múltipla, que na 1233 vai passar a ser só a múltipla, então aí na 1233 só vai existir a múltipla, essa rotina vai entrar aqui, tá? Então, movimentos feitos nesta rotina vão entrar aqui na transferência múltipla. Bom, avançando aqui, aí a gente entra no K230. O que é o K230? O que eu produzi no período, tá? Então, ele vai levar a produção acabada de produto em processo ou produto acabado, tá? Exceto produção em conjunta, que aí já é um ponto lá na frente. O produto resultante é classificado como tipo 03 quando não estiver pronto para ser comercializado, ou seja, ele é produto em processo quando eu produzi, mas ele não é vendido ainda. Ele não está pronto para vender. E como 04, produto acabado, quando estiver pronto para ser comercializado. Então, só voltando lá na questão do produto intermediário, veja que eu não produzo o produto intermediário. Ou eu produzo o produto em processo, ou eu produzo o produto acabado. Da mesma maneira que eu não produzo matéria-prima, não vai entrar aqui ordem de produção de matéria-prima, tá? Eu tenho uma exceção onde eu faço produção de matéria-prima. Tudo bem, mas ela não vai constar no K230, tá? Ela não vai entrar aqui. Por quê? Porque o K230 só aceita produto classificado como produto em processo ou como produto acabado, tá ok? Tipos considerados, então, produto em processo e produto acabado, tá? Não existe produção de matéria-prima. Se não houve apontamento de produção, ele vai constar com quantidade zero. Então, ele vai existir, mas vai constar como quantidade zero. Aí, aqui eu tenho uma observação para os clientes que fazem industrialização para terceiro. Então, você recebe lá um material e injeta esse material para o seu cliente. Você recebe um material e usina esse material para o seu cliente. Há uma tratativa na ordem de produção, que lá na ordem de produção existe um campo C2 OP terce, que você fala que aquela ordem de produção é para terceiro. Você não está produzindo um produto acabado para você. Você está produzindo um produto acabado para o terceiro, tá? E, consequentemente, a partir do momento que você informa na ordem de produção que você está produzindo esta OP para terceiro, existe uma rotina chamada apontamento de produção de terceiros, que após você realizar o apontamento de produção normal, você tem que ir lá nessa rotina mata 037, apontamento de produção de terceiros, informar de quem que é aquela produção. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque se você não fizer isso, e esse material ficou pronto dentro do período e só vai ser faturado no próximo período, isso vai constar para o fisco como material seu.
Só que você não produziu para você não produziu para vender, você produziu sob encomenda. Esse material foi produzido para uma empresa, usando o material dessa empresa. Aqui eu não estou falando de produção sob encomenda que você usou material seu. Eu estou falando de produção, né, industrialização para terceiro, que você usou o material do terceiro, tá ok? Então, o que acontece? Nessa ordem de produção, eu tenho que informar lá no C2 OP terce, OP terceiro, sim, para dizer que ela é uma OP de terceiro, e após o apontamento, ou lá no final do mês, eu tenho que ir lá e pegar essas ordens de produção e vincular ao código do meu terceiro. Então, se eu estou produzindo para um cliente, lá eu tenho que falar, ó, a ordem de produção 0200 200 01001, eu produzi para o cliente tal. Aí o que vai acontecer? Quando eu gerar o bloco K, ele vai levar esse estoque que eu produzi como material de terceiro, tá ok? Ah, mas eu não entrego K230, eu entrego só o K200. Você vai ter que fazer isso também, tá? Por quê? Porque embora você não tenha a obrigação do 230, no K200 você tem que informar se o material é seu ou de terceiro, tá ok? Então, muita atenção nisso. Lá na ordem de produção existe um campo, OP terceiro, que você tem que informar sim nele, e depois você tem que, após o apontamento, você tem que ir lá nessa rotina, apontamento de produção de terceiros, e falar quem é o proprietário daquele material, tá? Se você simplesmente colocar na ordem de produção igual assim, quando você for rodar o bloco K, ele vai dar uma reclamação falando que existem produções de terceiro em aberta. Ele não vai deixar você gerar o bloco K. Aí você tem que ir lá nessa rotina de apontamento de produção de terceiro e informar quem que é o proprietário dela. Tá? Então, é uma garantia do sistema de que você não deixou nenhum produto de terceiro sem informar quem que é o terceiro. Tá? Então, muita atenção nisso daqui. Você industrializa para o seu cliente, então você tem que fazer isso daqui. Lá na OP, falar que ela é de terceiro, é o campo C2 OP terce, não confunda com o tipo de produção. Existe um outro campo, que é o tipo de produção, que você informa que é externo ou retrabalho. Aqui a gente está falando de um outro campo, que é o AP de terceiro, que você informa sim ou não, e depois você tem que ir lá no Mata 037, apontamento de produção de terceiros, e informar quem que é o dono daquele material. Tá ok? K235, itens consumidos na produção. Então, aqui eu tenho o registro PAI, que é o K230, o que eu produzi. E aqui eu tenho itens consumidos, que é o registro filho, o que eu usei nessa ordem de produção. Tá ok? Fatos relevantes aqui do K230, né? Será gerado mesmo se não houve apontamentos, pois a requisição já é fato gerador desse bloco. Aí o que vai acontecer? Lá no K230, o campo de quantidade vai estar vazio. Tá ok? Considera consumo e devolução, podendo ficar negativo. Se eu fiz mais devolução do que eu devolvi, esse produto vai ficar negativo, né? Quando o registro apresentar quantidade negativa, o registro será direcionado ao registro K275 com saldo negativo para correção da quantidade consumida do insumo durante o processo produtivo. Tá? Isso se eu fizer essa troca em períodos diferentes. Né? Então, no período 1, né, eu entreguei que eu usei 100 unidades. No período 2, eu fiz a devolução e essa devolução deixou a perna invertida, deixou negativo. Né? Porque no período 2, eu não consumi mais nada, eu apenas devolvi. Né? Então, requisitei 100 no período 1, mandei o bloco K. No período 2, eu devolvi 30. Então, o que acontece? Quanto que eu requisitei no período 2? 0. Quanto que eu devolvi? 30. Então, qual que é o resultado? Menos 30. Aí, ele vai direcionar automaticamente para o K275, ok? Que é o registro de correção. Validador não permite que seja consumido o próprio item da produção. Tá? Que é a velha questão de recursividade no Proteus. Eu não posso produzir um produto em processo usando ele mesmo. Não posso produzir um produto acabado usando ele mesmo. E outro fato importante aqui, ordem de produção da manutenção de ativos não entra nesse registro. Tá? Então, se eu tenho lá a ordem de produção de OS, que é para o módulo de manutenção de ativos, não vão entrar aqui. Tá? No módulo de manutenção de ativo, eu não posso consumir matéria-prima, não posso consumir produto em processo. Por quê? Porque não vão entrar aqui. Tá ok? K250, industrialização efetuadas por terceiro. É a mesma regra do K230, só que lá na ordem de produção, eu tenho um campinho chamado tipo de produção.
Nesse tipo de produção, eu informo lá que ela é uma produção externa, né? Ou seja, eu mandei uma matéria-prima para o meu fornecedor industrializou e me mandou. Então, no Proteus, o processo correto é o quê? Eu tenho uma ordem de produção em aberta, eu vou mandar a matéria-prima para esse fornecedor vai me mandar me retornar a matéria-prima, vai me mandar a cobrança do 5.124 ou do 6.124, eu vou requisitar esse 5.124 contra a ordem de produção. Isso deveria ser feito já na nota fiscal de entrada por questões de custo, por questões de custeio, tá? Porque ele atrela diretamente o custo daquela entrada à ordem de produção a que se destina, aí eu tenho que ir lá na ordem de produção e apontar ela. Então, eu não vou entrar com esse material pronto via nota fiscal, tá? Então, esse aqui é um ponto importante que muito cliente está fazendo errado, né? Não há essa tratativa no sistema de eu mandar o produto em processo e ele já voltar com o produto em processo. Eu mando o quê? Eu mando o componente, mesmo que esse componente seja uma matéria-prima ou um produto de processo. Eu mando o componente, o fornecedor me retorna o componente e me cobra o serviço, tá? Cobrando o serviço, eu lanço essa nota fiscal contra a minha ordem de produção que eu abri, vou lá no apontamento de produção e aponto ela. Essa ordem ela tem que estar classificada como tipo de produção externa, que é para quê? Para ao invés de o sistema mandar para o K230, ele mandar para o K250. Tá ok? Então, a diferença é o quê? A diferença no cadastro da ordem é esse campo de tipo de produção. E a diferença no tratamento é o processo, tá? Não há o processo previsto de eu mandar o material e voltar outro material. Não há a previsão de eu mandar uma barra de 1 polegada para o meu fornecedor e ele me devolver 10 eixos, tá? Ele vai me devolver a barra de 2 polegadas que eu mandei para ele e vai me devolver um 5.124 da industrialização. Esse 5.124, na entrada da nota, eu já vinculo o número da ordem de produção a qual ela foi destinada, para ele já tratar questões de custos, embora aqui o bloco K não falei nada de custo, mas aqui estou colocando uma informação adicional, e depois eu vou lá nessa ordem de produção e faço o apontamento. O Proteus trabalha dessa maneira, tá? E salvo algumas exceções em que há essa cobertura, como é que eu posso dizer, tratativas diferentes na legislação para algum tipo de mercado, se eu não me engano, beneficiamento de grãos, pode-se mandar o grão bruto e voltar a nota fiscal do grão beneficiado. Se eu não me engano, nesse setor isso é permitido. Então eu mando o produto e o fornecedor que beneficiou esse material pode me retornar outro produto. Ele não é obrigado a retornar os 5.124. Fora isso, é assim que funciona. Eu mando um produto, ele me retorna esse produto e me manda uma nota fiscal ou na mesma nota cobrando 5.124 ou 6.124. É assim que o Proteus trabalha, tá? Então, nesse caso, a ordem de produção precisa estar classificada como produção externa. Não confunda com aquele campo da produção para terceiros, tá ok? Então, ele vai levar em consideração essa tratativa desse campinho lá na ordem de produção. O restante é a mesma tratativa lá do K230. O que eu produzi vai entrar aqui. Eu posso produzir o quê? Posso produzir produto em processo, posso produzir produto acabado, tá ok? É os dois tipos que vão entrar aqui. Ah, mandei terceirizar e fabriquei matéria-prima. Vai ter que ter um código de produto e processo para registrar isso daqui, tá? Porque ele não pode ser, você não pode produzir matéria-prima e você não pode industrializar em terceiro e voltar esse cara em forma de matéria-prima. Infelizmente, não é um problema do Proteus. O bloco, se você ler lá no guia prático sobre o K250, a tratativa dele é a mesma do K230. O que eu posso produzir? Produto em processo ou produto acabado, tá? Avançando, K260, reprocessamento, reparo de insumo. É o famoso retrabalho, tá ok? Então, o que vai acontecer aqui? Então, eu tenho o K260, que é o reparo do produto, né? E o K265, que é o que eu consumi no reparo desse produto. Então, aqui eu tenho o registro pai e o registro filho, né? Então, voltando àquele exemplo lá atrás que a gente tinha comentado, né? Que eu tenho um produto acabado, que ele está produzido, e alguém identificou que esse lote faltou um furo, ou o furo está pequeno demais, tem que alargar esse furo. O que eu vou fazer? Vou fazer uma ordem de produção de retrabalho. Existe um campo lá no cadastro da ordem de produção,
o tipo de produção, que eu informo que aquela ordem de produção é uma produção de retrabalho, tá ok? Então, muita atenção aqui, é novidade isso daí, muito cliente nunca reparou que existe esse campo lá, então, quando a ordem é de retrabalho, eu preciso informar esse campo lá dentro, na ordem, para o sistema saber que ela é de retrabalho. Outro ponto, existe um cadastro novo, esse cadastro fica na tabela SVK, eu preciso ou colocar a rotina da tabela SVK no menu, que não é o que é o correto, ou eu coloco a SVK para aparecer junto lá no cadastro de produto. Se você for lá no cadastro de produto, você vai ver que lá aparece cadastro de produto, aparece complemento de produto, aparece indicadores de produto, tudo na mesma tela. Eu preciso ir no parâmetro MVKDPROD e colocar também a tabela SVK, porque aí vai criar-se uma nova aba lá dentro chamada Dados Complementares do PCP. Nessa aba, nessa divisão a Dados Complementares do PCP, existe um campo novo, que é o campo de referência do código de retrabalho, tá? Por quê? Porque existe um processo específico para eu tratar retrabalho no Proteus. Por quê? Porque eu não posso consumir o mesmo material. Lembra que eu falei lá atrás da recursividade? Então, eu não posso produzir o produto A usando o produto A. Eu tenho que ter aí um processo onde eu tenho o consumo de um outro produto. Então, no Proteus existem duas maneiras, né? Eu pego o meu produto A, transfiro esse código para um produto de retrabalho, né? Esse produto de retrabalho precisa estar vinculado lá no complemento do PCP, na tabela SVK, produto original, né? Então, no produto de retrabalho, eu falo quem que é o produto original. Então, isso em questões cadastrais. Então, faço uma transferência do código A para o produto retrabalho, né? Então, transferi o saldo do A para o retrabalho. Abro uma nova produção do produto A, né? Só que essa produção não vai consumir a minha estrutura padrão. Então, eu faço o ajuste de empenho para consumir apenas o meu produto de retrabalho. E aí eu vou lá e faço, e nessa ordem, eu informo que essa ordem desse produto A, ela não é uma ordem normal, ela é uma ordem de retrabalho. E aí eu vou lá e faço os apontamentos que eu preciso. Então, o que eu consumi? Eu consumi o meu produto de retrabalho, tá? E no cadastro desse produto de retrabalho, tem um campinho lá de complemento do PCP, onde eu preciso informar o meu produto original, que é por onde o sistema vai fazer a tratativa. Aí, quando eu gerar o bloco K, essa produção não vai entrar lá no K230, ela vai entrar no K260. No K260 vai entrar aqui constando que eu retrabalhei o produto A e eu consumi o meu produto retrabalho para essa ordem de produção. Se eu não for nessa ordem de produção e eu não informar que ela é de retrabalho, ele vai constar lá no K230 e K235, tá? E por que eu preciso fazer essa amarração de produto original e produto retrabalho? Para o sistema saber quem que ele consumiu aqui, porque senão ele traria a estrutura do produto, e ele não consumiu a estrutura do produto, ele consumiu um produto específico de retrabalho, tá ok? Então, dois processos que eu sugiro que vocês revisem. O processo de industrialização, quando você manda material para terceiro, e o processo de retrabalho, quando você faz o retrabalho de um material que já estava pronto ou de um produto em processo que já estava pronto. Então, fica a dica, revisem o processo de industrialização para se enquadrar no bloco K, o processo dentro do Proteus, de maneira que o Proteus funciona da maneira padrão, e o processo dentro das ordens, o processo de como é feito as ordens de retrabalho para você estar entregando essas ordens corretamente, tá ok? Então, então lembra, lá existe um campo novo, uma tabela nova, dados complementares do PCP. Para aparecer esse cara, eu preciso ir lá na tabela, lá no parâmetro MVKDPRO e informar também a tabela SVK. Johnny, Fala. vamos fazer um corte aqui só para ver se tem algumas perguntas que a gente consegue passar por aqui. Hoje não temos estrutura de produto implantada aqui. É possível a geração dos registros sem estrutura?
Sim, você vai gerar o K200 pelo... Você vai gerar... Se você fosse obrigado a entregar o 0,200, tem uma opção de gerar ele por movimento. Vamos lá, deixa eu corrigir aqui. Então, se você estivesse obrigado a entregar o 0,200, é possível gerar ele por movimento, que é o caso de empresas que fazem engenharia por encomenda. O cara que faz engenharia por encomenda, ou engineer to order, ele não monta uma estrutura de produto para fazer o produto. Ele vai fazendo o projeto do produto e consumindo o material conforme ele compra, conforme ele vai desenvolvendo o projeto. Nesse caso, eu não vou montar uma estrutura, eu vou fazer direto baixas de material. Então, é possível gerar o registro 0200 pelo movimento da ordem de produção e não pelo cadastro da estrutura de produto, tá? E o K235, ele vai exatamente o que eu requisitei. O K235, ele já é por movimento. Só que a diferença é o quê? Que não são todos os tipos de produto que entra nele. Então, mesmo que, vamos supor, eu tenho folha de sulfite e a folha de sulfite é um material de consumo e eu requisitei folha de sulfite contra a minha ordem de produção. Não vai entrar no K235 essa folha de sulfite. Então, como você, provavelmente, como você não está obrigado a entregar o 0200, então, por enquanto, você não tem essa preocupação de não ter estrutura, tá ok? E o K235, ele já vai ser feito em cima do movimento. Outra pergunta aqui, tem duas perguntas que vai depender mais se você teve uma vivência sobre o processo, tá, Johnny? E aí você pode compartilhar a sua experiência. Quando faz um produto utilizando matéria-prima própria de terceiros, o mesmo produto tem material próprio de terceiros, eu acho que tem que dividir em dois processos diferentes, mas não sei se você teve alguma visão a respeito disso. Nesse caso, precisa ver como que você vai fazer essa venda, né? Vamos pensar, né? Eu tenho a situação onde eu faço a industrialização, vou faturar essa industrialização, então estou produzindo o produto para o meu cliente, né? Nesse caso, eu estou usando a matéria-prima toda dele e estou aplicando a matéria-prima dele, então eu vou considerar que essa OP é produzida para terceiro. No caso de eu usar uma mescla de material meu e de terceiro, vamos considerar primeiro a forma de faturamento. É faturado como venda ou é faturado como industrialização? Se for faturado como industrialização, mesmo que essa matéria-prima dele represente 1%, você vai ter que tratar que essa ordem de produção é de terceiro. Agora, não, eu faço como venda, eu apenas incorporo alguns materiais do meu cliente, porque são materiais controlados e eu não tenho CNPJ, eu não tenho licença no Exército para comprar. Então, eu sou obrigado a incorporar o material dele, porque quem compra é ele e eu não tenho licença para isso. Então, nesse caso, mas como você está fazendo uma venda, faturando como venda de produção, eu acredito que você não vá ter a necessidade de informar essa ordem de produção como sendo para terceiro, tá ok? Então, acho que aqui o ponto principal é como é faturado. Primeira coisa, como é faturado? É faturado como venda ou como industrialização? Se for como industrialização, não tem para onde correr. Né? Se for 524, 624, não tem para onde correr. Você vai ter que declarar essa produção como para terceiro. Agora, se você faz como venda e está incorporando o material dele por algum motivo muito específico, mas você está fazendo como venda, né? Então, é uma produção sua, é uma venda de produção do estabelecimento. Então, se é uma venda de produção do estabelecimento, a produção é sua. Então, acho que o crivo aqui é como você está fazendo a venda, tá ok? Legal, vamos seguir, Johnny. Beleza. Então, falamos aqui do retrabalho, né? Então, minha dica é, revisem o processo de retrabalho e revisem o processo de industrialização feita em terceiros, tá ok? Lembrando que você tem que declarar o material que está em terceiros. Outro ponto, relacionado ao terceiro, se o material é um material de bloco K, mesmo que você não tenha feito a remessa para o terceiro movimentando o estoque, mas você fez ela movimentando o terceiro, esse material vai entrar no K200 como estando em terceiros. Então, muito cuidado. Tem cliente que fala, eu vou fazer essa remessa sem movimentar estoque, então não vai baixar do meu estoque, não vai constar no H como em terceiro, não vai constar no K como em terceiro. Não. Por quê? Porque para o fisco não existe uma movimentação sem estoque. Se é material meu de circulação e eu mandei para fora, não existe. O fisco não tem lá o estoque sim ou não da TES.
pro fisco é nota fiscal. E a nota fiscal não fala se saiu do estoque, não. A nota fiscal fala CFOP e a natureza da operação. Então, se eu fiz uma nota fiscal com natureza da operação para terceiro e movimentei o controle de terceiro, esse material vai entrar no bloco K. Se for um material que o tipo dele entre no bloco K. Né? Então, o que acaba acontecendo? Tem muito cliente que fala, eu vou mandar uma matéria-prima, por algum motivo o meu estoque está errado, eu vou mandar ela só controlando o terceiro, sem controlar estoque. Aí não vai constar no lugar nenhum, não, vai constar no bloco K. Por quê? Porque essa tratativa de estoque sim ou não é do Proteus, né? Essa tratativa se movimenta estoque ou não é uma tratativa interna do software. Para o fisco não existe essa tratativa, movimenta estoque sim ou não. Então, se um produto é matéria-prima, assume-se que ele deveria movimentar estoque. Então, se eu fiz uma nota fiscal de saída controlando o poder terceiro, ele vai entrar no bloco K da mesma maneira, tá ok? Então, isso é um ponto de atenção. K270, correção de apontamento dos registros 210, 220, 230, 250, 260, que é o quê? A correção do registro pai. E o K275 é a correção do registro filho. Então, aqui eu corrijo o meu saldo de estoque, eu corrijo o que eu transferi, o que eu produzi, o que eu produzi externamente e o que eu retrabalhei. E aqui o que eu consumi nesses registros, tá? Então, assim, aqui vamos tomar cuidado com o seguinte, por padrão, não existe no Proteus correção de apontamento, tá? Então isso, quem usa o Proteus aí, quem usa mais a parte lá de movimentação sabe que não existe correção. Eu estorno o movimento e refaço o movimento. Então, quando que o Proteus vai criar esse registro? Ele vai criar esse registro em situações específicas da seguinte maneira. Então, vamos estabelecer aqui o período. No mês 1, eu fiz uma ordem de produção e entreguei o bloco K. Ok? Aí, no mês 2, eu estornei essa ordem de produção, que eu tinha produzido lá no mês 1, né? Eu produzi no mês 1, enviei o bloco K do mês 1, após o envio do bloco K, eu fui lá e fiz um estorno desta ordem de produção. Aí, o que vai acontecer? Então, o que nesse momento aconteceu? Como eu estornei, eu desfiz um K235, eu desfiz, posso ter desfeito um K230, se eu estornei também um apontamento. Se eu estornei só a requisição, então eu refiz o K230, eu refiz o K235. Se eu estornei só a produção, então eu refiz o K230. Se eu estornei só o K235, ou se eu estornei os dois, eu também mexi no saldo de estoque. Por quê? Porque eu tirei um produto que estava no estoque, que estava no K200, no K210, e voltei em um outro produto. Né? Então, o que vai acontecer? O Proteus ele vai tratar essa movimentação que eu estornei lá no mês 2, quando eu rodar o SPED fiscal do mês 2, ele vai ver que tem um registro do mês 1 que foi estornado e ele vai levar essa diferença para esses blocos. Tá? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? É nessa situação que ele vai fazer. Só que o que acontece no Proteus? Se eu fiz o fechamento lá do mês 1 e fiz a virada de saldo, no Proteus não é possível estornar essa movimentação. Eu não consigo estornar uma movimentação de um mês que está fechado. Então, eu só vou conseguir fazer isso se o mês estiver aberto. Só que partindo do princípio do fechamento de estoque e não do bloco K, eu teria que refazer o meu fechamento de estoque. Tá? Então, assim, o Proteus vai gerar esses dois registros numa situação muito peculiar, onde o cliente não faz fechamento de estoque, não faz virada de saldo, e depois dele já ter entregue o bloco K de um período, ele foi lá e fez mudanças no registro daquele período que ele já tinha entregue. Então, no período A, ele fez toda a movimentação e entregou o bloco K. No período A mais 1, ele refez essa movimentação e entregou o bloco K do A mais 1. Então, no bloco K do A mais 1, vai constar a correção do K270 e 275, que se referem a registros do período A, ou do período A, menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Mas, para isso, tem um ponto importante.
Lá na hora que eu gerar o SPED fiscal, tem uma pergunta que ela pergunta assim, processo histórico do bloco K. Então, se eu processar o histórico do bloco K, ele vai ver que teve mudança nesse histórico e vai levar esse registro. Se quando eu gerar o SPED fiscal, essa pergunta não estiver como sim, para não processar o histórico, ele nunca vai registrar o K270 e 275, tá ok? Lá na tabela SD3, existe um campinho lá, é o D3 per BLK, ele olha nessa tabela, D3 per BLK, se esse campo está vazio ou não, no caso de eu refazer esse apontamento, ou se simplesmente eu estornei esse apontamento, ele vai olhar nas tabelas de histórico do bloco K. Existe no Proteus, toda vez que você roda o bloco K, ele cria tabelas de cada registro dentro do banco de dados. Então, ela fica gravada lá e ele sabe por aí que um registro estava ou não estava no período. Tá? Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Eu fui lá e eu reabri, no período A, fiz o fechamento, encerrei, aí lá no período A mais um, eu precisei reabrir o estoque do período A, reabrir o fechamento do período A, para refazer um monte de coisa. Então, se eu não retificar o bloco K, na hora do período A, quando eu entregar o período A mais um, ele vai ver que houve modificações no período A e vai entregar essas modificações no período A mais um, relacionado ao registro que você modificou, tá ok? Então, muito importante, para isso, a perguntinha lá do SPED fiscal precisa estar como processo histórico do bloco K igual assim, beleza? Tocando o barco aqui, correção de apontamento e estoque escriturado, né? É objetivo de ajustar o K200, né? Então, o anterior ajusta o 210, 220, 230, 250, 260. E esse aqui ajusta o 200, né? Mesma tratativa, tá, pessoal? Mesma tratativa do K270 e do K275, tá ok? Por quê? Porque imagina que lá no mês A, eu falei que eu tinha 200 quilos de um produto acabado, né? E lá no mês A mais um, eu estornei uma produção. Eu estornei 20 quilos, então agora eu tenho 180 quilos só. Então, eu também, além de eu ter modificado o K230 e o 235, eu também modifiquei o K200, que é meu estoque escriturado. Então, ele vai constar o 270, 275 e o 280, tá? Mas apenas nessa situação. Se você for lá e fizer um inventário no mês 2, ele não vai levar esse inventário lá para o K280 como correção, tá? Ele só vai levar quando eu fizer esse tipo de movimento com data retroativa, né? De um período que eu já entreguei o bloco K. Ah, eu fiz com data retroativa, mas eu ainda não tinha entregue o bloco K. Vida que segue. A hora que você processar o bloco K, ele é um movimento do período. Aqui o que manda é o quê? Eu fiz o movimento após ter gerado o bloco K, tá? É isso que manda. Produção conjunta. Esse aqui é um tópico que bastante cliente confunde, né? Por quê? Tem cliente que confunde a produção conjunta com a produção do subproduto. Aquele exemplo que eu dei lá, o exemplo da cana-de-açúcar, que quando ele moe a garapa, ele gera o bagaço, né? É uma produção conjunta? Não necessariamente, tá? Porque aqui a ideia é o quê? O que é produção conjunta? Quando na mesma ação eu gero dois produtos. Então, se na mesma ação eu gero dois produtos, eu tenho uma produção conjunta. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei da cana-de-açúcar, eu tenho isso. Na mesma ação, ou seja, no moer da cana, eu produzi garapa e produzi bagaço. Só que, assim, o bagaço ele é um produto que ele não é fim comercial para mim. Eu tenho aproveitamento comercial nele, mas ele não é um produto da minha atividade fim. O produto da minha atividade fim é fazer açúcar ou álcool, né? E eu não existo para produzir bagaço. Então, nesse caso, eu vou tratar ele como um subproduto, mas ele não é uma produção conjunta. Ele não é o que o fisco chama de coproduto, tá? Agora, por exemplo, vamos pegar um caso de uma... se você olhar lá no TDN, né, que é a FAQ da TOTS, o que é uma produção conjunta? É quando na mesma ação eu tenho dois produtos finais. Então, por exemplo, imagina lá a fábrica de laticínio. Então, quando ela vai pôr o leite lá para pasteurizar, ele vai sair o creme de leite e vai sair o soro.
E para ela, o soro é um produto final, é um produto acabado, e o creme de leite também é outro produto acabado. Só que o que vai acontecer? Ela não vai abrir duas ordens de produção. Ela não vai abrir uma ordem de produção para produzir o creme de leite e uma para produzir o soro. Ela faz uma única ordem de produção. Então, por exemplo, ela escolhe, o produto principal é o creme de leite. Então, ela vai abrir uma ordem de produção para fabricar o creme de leite. Na estrutura de produto, eu tenho um produto acabado com quantidade negativa, e assim o sistema vai entender que esse caso é uma produção conjunta, tá? Então, assim, não confundam produção conjunta com a produção de subproduto. Subproduto é um produto que sai também na minha produção, mas ele não é um produto da minha atividade fim, tá? Então, olha o exemplo da cana-de-açúcar. A usina não existe para produzir bagaço. Ela existe para produzir açúcar e álcool, né? E o que ela precisa produzir açúcar e álcool? Ela precisa da garapa. Se ela terceirizar a moagem da cana, ela não vai ter a produção do bagaço. Ela vai comprar direto a garapa e vai pôr lá para fazer a destilação, né? Então, assim, o bagaço é um subproduto, mas não é a minha atividade fim. Já o laticínio, não. Então, eu vou pôr o leite lá naquela panelona que fica virando, vai produzir o creme de leite, vai produzir o soro, vou separar os dois, e aí eu tenho 2 produtos produzidos. Então, como que funciona isso no Proteus? Né? O produto precisa estar classificado como produto em processo ou produto acabado, né? Então, primeira coisa, se eu classificar esse produto como subproduto, o próprio Proteus já não vai entender como produção conjunta. Então, o produto que eu produzo precisa estar classificado como tipo 04 e 03, ou 03. Esse coproduto precisa estar na estrutura de produto com quantidade negativa. Porque, não sei se vocês sabem, mas lá no Proteus, quando eu coloco um produto negativo na estrutura, quando eu aponto a ordem de produção, ao invés do sistema fazer abaixo do material, ele inclui o material no estoque. Então, o que eu vou fazer? Lá na minha estrutura do creme de leite, eu vou colocar o soro como quantidade negativa na minha estrutura. Então, quando eu apontar a produção do soro, o sistema automaticamente vai inserir aliás, quando eu apontar a produção do creme de leite, o sistema automaticamente vai inserir para mim no estoque o soro, tá ok? E esse soro, estando classificado como produto em processo ou produto acabado, o próprio Proteus já vai entender que esse cara é uma produção conjunta, tá? Então, aqui eu tenho a produção, que é o número da ordem de produção, é o registro, é o código da ordem de produção, que se refere, vai no K290. No K291 vai constar quais são os produtos que eu produzi, porque eu produzi mais de um produto nessa ordem de produção. E no K292 vão as matérias-primas que eu consumi. Então, no caso lá do laticínio, o que vai constar aqui no item produzido? Produziu creme de leite e produziu soro. Embora a ordem de produção era apenas de creme de leite. Mas como na estrutura do produto eu tinha o soro, e esse soro estava classificado para mim como produto acabado, então ele vai constar aqui como item produzido no K291. Então eu tenho um número de ordem de produção, que era o do creme de leite, mas aqui só vai o número, né, e o período e a quantidade. O que eu produzi, né, então eu produzi creme de leite e produzi soro. E o que eu consumi? Consumi leite in natura. Aí aqui eu posso ter consumido leite in natura, um aditivo, coisas assim, né? Então, assim, a minha máquina pode fazer vários produtos. Isso é produção conjunta? Não. A minha máquina pode fazer pode extrusar uma bitola de 1 polegada até uma bitola de 10 polegadas. Isso é produção conjunta? Não. Ela extrusa a mesma bitola ao mesmo tempo? Não, ela não faz isso. Eu tenho que parar a produção, trocar o canhão, ou trocar um bico, trocar uma ferramenta. Né? O meu centro de usinagem faz 300 peças. É produção conjunta? Não. Né? Produção conjunta é o quê? É quando na mesma ação surgem 2 ou mais produtos, tá ok? Então, tenha cuidado com isso. Outra dúvida que eu já vi cliente perguntar, eu tenho um produto intermediário que serve para mais de um produto acabado. Ele não deveria constar no K290? Não, não tem nada a ver, tá? Quando eu produzo o produto intermediário, ele vai constar no K230. Se ele pode ser consumido em mais de um produto acabado, ele vai constar no K235 de cada produto acabado, tá? Então, só para reforçar, produção conjunta é quando na mesma ação surgem 2 ou mais produtos. Na mesma ação.
Então, eu estou ali batendo o leite, numa ação de bater o leite, está saindo o creme de leite e o soro. Então, assim, tem que tomar cuidado também com isso, tá? Outra coisa, eu tenho que ter atenção no produto que está sendo gerado. Se esse produto que está sendo gerado não é um produto da minha atividade fim, eu não preciso considerar ele como produção conjunta, tá? Então, eu estou usinando um eixo e a usinagem desse eixo está produzindo cavaco. Depois, esse cavaco eu peso e vendo, né? Então, eu estou lá gerando cavaco por quantidade negativa, e aí essa quantidade negativa está gerando estoque de sucata para mim, e aí esse estoque de sucata no final do mês eu faço uma nota fiscal e baixo esse estoque. É produção conjunta? Não, por quê? Porque você não existe, a atividade fim da empresa não é vender cavaco. Você tem ali um aproveitamento financeiro, né, da venda do cavaco, mas você não existe para fabricar cavaco. Agora sim, não, eu existo para fabricar cavaco. Eu compro material e eu jogo no moinho, e esse moinho moe tudo, e eu vendo esse aço moído ou plástico moído. Tá, então você vai ter um K230 de produto moído que consumiu quilos e quilos de plástico ou quilos e quilos de sucata, porque aí não importa o formato do plástico que eu consumi, não importa o formato do aço que eu consumi, eu joguei tudo no moinho, moí tudo e virou produto moído. Então, eu não tenho produção conjunta nesse caso. Se eu sou o industrializador da sucata, né? Agora, sim, eu faço por industrialização, aí você vai ter lá a produção por terceiro. Agora, sim, se na mesma ação, né, eu produzo dois tipos de produto, imagina que você é o beneficiador, o cliente manda notebook para você picar, né? Então, você está fazendo a moagem de notebook. E quando você moe o notebook, sai de um lado material ferroso e sai de um lado material plástico. Isso é produção conjunta? Isso é produção conjunta. Por quê? Porque eu botei uma matéria-prima. Qual foi a minha matéria-prima? Sucata de notebook. O que saiu na produção? Saiu plástico moído e material ferroso moído. Ele separou, a minha máquina separa. Então, lá no começo da linha eu coloco o notebook, ele faz a moagem do notebook, e no meio da linha tem um ímã lá que faz separação de plástico e ferroso. Isso é produção conjunta? Isso é produção conjunta. Tá? Por quê? Porque na mesma ação de moagem, eu produzi dois produtos diferentes. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Aí, quando eu falo desse exemplo do notebook, quando eu faço a moagem do notebook e surgem dois produtos diferentes, eu posso citar o exemplo aqui. A gente pode entrar no K300. O que é o K300? É a mesma questão do K290, 91 e 92, só que quando eu faço em terceiro, né? Então, imagina lá que eu tenho uma situação. Eu tenho aqui na minha empresa, eu produzo notebook, beleza? Eu produzo o notebook, e quando eu tenho um notebook defeituoso, eu pego esses notebooks, mando para uma empresa de beneficiamento. Essa empresa de beneficiamento, ela moe esses notebooks e me devolve a industrialização de material plástico e a industrialização de material ferroso, né? Então, ela pode me devolver um 5124 apenas, dois 105 certificados, não importa. Mas nenhum envio que eu fiz, ela vai me mandar dois produtos, porque da moagem de um notebook surgiram dois produtos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar lá, da mesma maneira que eu cadastrei lá a minha produção, eu vou cadastrar lá um produto chamado moagem plástica, o plástico moído, por exemplo. Na estrutura do plástico moído, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar os notebooks, né? E vou colocar o item negativo, material ferroso moído. Porque quando eu aponto, e nessa ordem de produção, eu vou colocar lá o tipo dela como produção externa. E quando eu apontar essa produção externa, ele vai surgir no estoque o produto final, que é o plástico moído, e vai entrar no estoque para mim o produto ferroso moído, né? Então é a mesma tratativa lá daquela produção simples que a gente tem, da industrialização, só que aqui é uma produção conjunta feita por terceiro, que eu mandei o material para o terceiro, na moagem de um notebook surgiu o plástico, surgiu o ferro, tá? Então a diferença entre o K290 e o K300 é que um é feito internamente na empresa e um eu terceirizo isso daí, tá? É claro que aqui, quando a gente fala de terceirização, a gente pode não se dar ao trabalho de ter aí, tratar como produção em conjunta. Mas se a gente for olhar ao pé da letra no guia prático, a gente deveria tratar esse tipo de produção como produção conjunta.
tá ok? Beleza, aqui acabam-se os blocos. O último bloco é o K302. Aí é lógico, né? O último bloco não, né? O último bloco com movimento. Depois tem lá o fechamento do bloco K, que é o 999 e tal, mas são blocos que são gerados automaticamente pelo sistema, não tem intervenção nossa. Você não precisa fazer nada no sistema para ele gerar esse bloco. Ele abriu e ele fecha, tá ok? Aí, falando um pouco das rotinas que a gente tem no Proteus, para a gente correr para a nossa finalização aqui, tá? Então, a primeira rotina, pessoal, é o diagnóstico do bloco K. Lá no módulo de estoque, ele fica em consultas, cadastro, diagnóstico do bloco K. Ah, mas por que eu vou rodar esse cara aqui? Lembra que eu falei lá no começo que eu não preciso ter fechamento de estoque para emitir o bloco K? Então, se eu não tenho fechamento de estoque, eu posso vir no diagnóstico e processar um mês que ele vai ver para mim se eu vou ter estoque negativo ou não. Porque geralmente, quando a gente não faz fechamento, aliás, quando a gente faz o fechamento, no ato do fechamento, uma das conciliações é ver se tem estoque negativo. Mas se o cliente não tem o processo de fechamento, entenda assim, eu não estou incentivando você a não ter fechamento. Tá? É importantíssimo ter o fechamento. Mas se por algum motivo seu fechamento está atrasado e você precisa entregar o bloco K, você pode usar o diagnóstico do bloco K para saber se vai ter um estoque negativo ali no fim do mês ou não. Outra coisa que o bloco K vai te falar, se você tiver OP para terceiro, que você não foi lá e fez aquela vinculação de quem é o dono daquela OP, tá? Lembra que eu falei que tem uma rotininha lá, mata 037. Essa rotina mata 037, eu preciso ir nela e vincular quem que é o cliente da minha produção. Para isso, no cadastro da OP, eu preciso falar que ela é para terceiros, né? Eu tenho um campinho lá no cadastro, C2 OP Terce, que eu boto igual assim, e depois eu vou lá e falo que na rotina mata 037, apontamento para terceiros, eu falo quem que é esse terceiro que é o dono dela, tá? Aí nessa rotina, quando eu rodar o bloco K, se eu esqueci de fazer essa vinculação, ou se tem alguma ordem do mês que está sem fazer essa vinculação, no diagnóstico do bloco K ele vai reclamar. E no diagnóstico também é interessante porque ele vai me mostrar os parâmetros, aqueles MV, BL, KTP que eu comentei, ele vai mostrar para mim qual que é a configuração deles. Então eu sou lá no fiscal, eu não mexo com o configurador. Como que eu sei que os parâmetros estão parametrizados da forma correta? Corre lá no diagnóstico do bloco K, no módulo de estoque, consulta cadastro, diagnóstico bloco K, que ele vai te mostrar como que estão configurados esses parâmetros de depara. Aí você vai descobrir aquele caso lá do PI que eu comentei, você já vai descobrir se está certo ou está errado, tá ok? Existe também o relatório relação do bloco K. Esses dias eu estava no cliente e o que o cliente faz? Independente do contábil ter começado o fechamento ou não, ele ia lá e fazia o fechamento de estoque. Para quê? Para olhar se tinha estoque negativo. Só que o que aconteceu num belo dia? Ele foi lá e processou um mês. Pensa assim, ó, o contábil estava rodando o mês 8, o mês 7, né? O contábil ainda estava fechando o mês 7. Ele já estava lá no. O fiscal já estava lá a data corrente já estava lá quase no mês 9, né? Só que o contábil ainda estava fechando o mês 7 por problema de depreciação, por outros motivos, o contábil ainda estava fazendo o fechamento do mês 7. Aí o pessoal do estoque fez o quê? Foi lá e rodou o bloco K até o mês 8, com data de 31/8, sem falar nada com o contábil. Por quê? Porque o pessoal achava que para gerar o bloco K, o pessoal do fiscal lá que faz a entrega do bloco K, achava que para gerar o bloco K, eles tinham que rodar o cálculo do custo médio. Só que os caras não se conversaram lá com o pessoal contábil. Então, o pessoal do contábil ainda estava fazendo o fechamento do mês 7, o pessoal do fiscal foi lá e rodou o cálculo do custo médio com data de 31/8 para poder entregar o bloco K. Aí, quando o contábil foi fazer a contabilização, porque lá, assim, é uma soma de desventuras também, né? Porque lá eles rodam o custo e contabiliza separado. Então, o contábil só faltava contabilizar o custo. Aí o contábil contabilizou e nada batia com nada. Por quê? Porque quando o contábil contabilizou, ele pegou a contabilização do dia 1/7 a 31/8. Porque é assim que o Proteus funciona. Se eu não fechei o mês, ele pega o último período aberto. Então ele contabilizou do 1/7 a 31/8. Aí nada batia com nada. Por quê? Porque contabilmente o sistema estava contabilizando a posição de 31/8. E o contábil estava tirando os relatórios de 31/7. Aí a gente foi descobrir que foi por causa disso. Aí
entra esse relatório aqui, relação do bloco K. Eu não preciso fazer o fechamento de estoque para poder gerar o bloco K. Eu tenho a ferramenta de diagnóstico do bloco K e eu tenho a ferramenta de relação do bloco K. Essa ferramenta, esse relatório, relação do bloco K, ele vai usar exatamente o mesmo mecanismo, o mesmo engine que faz o TXT do SPED para o bloco K. Então, se sair errado na relação do bloco K, é porque no SPED também vai sair errado. Então, esse relatório, num menu padrão, ele fica lá em relatório legais, relação do bloco K. É o MATR 241. Então, veja aí se você tem no menu esse relatório. Se você não tiver, pede para colocar no menu. Que aí você vai fazer o quê? Antes de gerar o arquivo do SPED, o arquivo final, você gera a relação do bloco K. Para quê? Para você fazer a conferência antecipadamente, né? Aí lá você tem a opção de gerar ele completo ou gerar só o K200 e o 280. Aí fica a seu critério, ok? Então aqui, ó, você tem duas ferramentas, o diagnóstico do bloco K e você tem a relação do bloco K. Tudo para quê? Para você conseguir fazer conferências, para te dar a ferramenta de conferência antes de você gerar a versão final, tá ok? Ah, eu vi aqui tem um estoque que está errado. Vamos lá ver por que o estoque está errado, emitir cardex e assim por diante para descobrir antes de gerar o arquivo final do bloco K, tá ok? E aqui os parâmetros importantes lá na rotina do bloco K, que é o quê? É o gera bloco K igual assim, é o processa histórico do bloco K, e aqui um outro parâmetro importante, né? Se gera o 0,210 ou não, tá ok? Então aqui o que vai acontecer? Por aqui você configura, tá ok? Aqui no gera bloco K você vai ter opção sim, não e completo. Né? Aliás, sim, não e K200 e apenas K200 e 280, tá? Então, se você gerar o sim, é o completo. Se você não entrega o bloco K completo, você vai usar a opção apenas K200 e 280, tá ok, pessoal? Então, assim, para a geração do bloco K completo, deve escolher a opção 1, na pergunta gera bloco K. Para que o sistema preencha o campo D3 per BLK nos movimentos, deve preencher com sim na pergunta processa histórico do bloco K. E para não gerar o registro 0210, usa não na pergunta gera registro 0210. Tá ok? E assim a gente encerra aqui o nosso aulão do bloco K, o nosso intensivão do bloco K, né? Acredito que deve ter sido muita informação, mas a gente está aí para apoiar vocês no que vocês precisarem. Então, minhas dicas principais são: revise o processo de industrialização que você faz em fornecedor, revise o processo de retrabalho de ordem de produção, revise o processo de produção que você faz para cliente, quando você usa material de cliente, tendo em foco a maneira que você fatura. E também revise a questão do cadastro do produto intermediário e do produto em processo. Não vá confundir produto intermediário do SPED, né? O produto intermediário do fisco é diferente do produto intermediário que a gente aprendeu na faculdade lá, pelo menos nas mais antigas, e do jeito que a gente aprendeu quando recebeu o treinamento do Proteus. Muito importante revisar o produto intermediário para não entregar informações erradas para o fisco e não se comprometer. Tá ok, pessoal? Marçom, se assume daí? Tem Vamos lá. perguntas? Como é que a gente vai fazer? Não, de pergunta. Tem uma pergunta aqui, eu já vou trocando só para compartilhar o assunto do diagnóstico e fechar rapidamente o nosso webinar. Já vou trocar a tela. Mas antes, uma pergunta aqui, Johnny. Se o Proteus gera todos os blocos sem precisar de algum outro RP ou algum outro complemento externo, tem alguma coisa do bloco K, o Proteus precisa de um input manual, alguma informação externa, ou pelo nosso trabalho, todos os blocos do bloco K são entregues sem problema nenhum pelo RP? Todos os blocos são entregues. Se houver algum bloco, de repente, que surja novo aí, precisa ser aberto o chamado com a legislação para que a TOTUS desenvolva. Por quê? Porque não existe personalização no bloco K. Aliás, até existe. Como é que funciona? Eu faço, assim, a personalização do bloco K é o seguinte: eu reescrevo ele inteiro ou eu entrego o padrão.
Eu não consigo, por exemplo, eu tenho um ponto de entrada que manipula só o K235, um ponto de entrada que manipula só o K230. Não existe. Ou eu refaço ele inteiro, né, com as minhas regras, aí eu tenho que refazer ele com todas as regras, ou eu entrego o padrão. Então, se tiver algum bloco, alguma novidade que surja aí no decorrer do tempo, precisa ser aberto o chamado para ser entregue. Aí tem a questão daqueles blocos de correção. Só vai ser gerado os registros de correção se acontecer aquele movimento com data retroativa em período que eu já entreguei o bloco K, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Ajuste de inventário não vai entrar no registro de correção, baixa manual de estoque não vai entrar no registro de correção, tá? A não ser que a baixa manual não seja Ctrl+P, né? Se ela for Ctrl+P, ele entra no 235. Se ela não for, se for uma baixa paciente de custo, não vai entrar no caso 235. Então é muito importante isso. Só vai ser gerado o K270 e o 275 e o 280 e 85 se eu mexer em registros que já estavam entregues no bloco K, tá? Mas eu tenho uma situação que eu quero gerar um 270 personalizado. Para o 270 e o 275, existe uma opção de gerar ele manualmente, via personalização. Mas aí, assim, você vai gerar o TXT, então você já tem que entregar essa personalização no formato que o TXT precisa. O Proteus não vai tratar o TXT dele, então você já tem que entregar essa informação no formato. É o único que você consegue manipular. Para ele, para o 270 e 275, existe um ponto de entrada para manipular ele. Por quê? Porque, de repente, você tem situações que você quer corrigir o estoque e o Proteus não vai enviar. Então, para ele, existe personalização. Para o restante, não existe personalização. Bom, vamos lá. Vocês todos viram que a quantidade de informações, de adequações do RP é grande, mas o Johnny, como ele mesmo chamou, o aulão que ele deu deve gerar bastante insights para vocês adequarem o RP Proteus para a entrega do bloco K. Porém, a gente sabe que ainda assim, muita gente precisa de algum tipo de apoio, orientação, ou até consultoria para revisar os processos, as entregas, revisar as rotinas, as configurações, para verificar como deve ser entregue, se precisa de alguma adequação. E para apoiá-los, a gente elaborou uma oferta que a gente está chamando de Diagnóstico Bloco K. Eu vou apresentar rapidamente para vocês avaliarem, e pode ser que seja útil para alguns de vocês terem um apoio da TOTUS na adequação do RP, ou pelo menos fazer uma checagem, o que está faltando, que ajuste que precisa, quais blocos estão mais críticos dentro da empresa. Como é que funciona o diagnóstico do bloco K? Primeiro, começa com uma abordagem. A gente apresenta as exigências do bloco K e os possíveis impactos nos processos. É o que a gente acabou de fazer. Então, você está nesse momento, né? Então, se você conhecia, viu alguns detalhes a mais, para quem não conhecia as entregas do bloco K, acabou tendo contato agora com os blocos e os impactos nos processos. E daqui para frente, temos esse processo de diagnóstico que envolve um raio-x, onde a gente vai fazer entrevista com o usuário ou usuários chaves do processo de produção, movimentação de estoque, para mapear a aderência do bloco K no ambiente de vocês hoje. Na sequência, a gente vai elaborar internamente um diagnóstico, onde a gente vai analisar todas essas informações levantadas e apuradas no sistema, e elaborar um relatório de diagnóstico que será apresentado e entregue para vocês, tanto um relatório qualitativo e quantitativo do bloco K, quanto os principais ajustes ou pontos de atenção que vocês devem levar em consideração para adequação do sistema. Então, não é um processo de configuração, mas sim de verificar o que tem que ser tratado dentro do sistema, ou dentro do processo, para adequar o bloco K. Porque a gente entende que, a partir daí, por exemplo, o Johnny fez esse trabalho de consultoria do diagnóstico, identificou que precisa fazer a adequação dos tipos de produto. Não é uma atividade que precisa ser feita pela TOTUS. Então, ele dá o caminho através do diagnóstico e vocês podem dar sequência na adequação por aí, né? E qual que é a importância de vocês fazerem esse diagnóstico? Primeiro, ter uma visão clara da aderência da empresa para a entrega do bloco K.
Segundo, ter em mão um relatório completo com os itens de ajustes e sugestões de melhorias mapeados por essa atividade. E terceiro, ter um conhecimento dos próximos passos para adequação. Então, vocês vão ter a visão que vocês estão 80% adequado, tem 20% ali em alguns processos que precisam ser adequados, e quais processos são esses. E o que contempla essa oferta? Contempla uma análise de 37 requisitos que a gente mapeou, a gente fez a leitura de toda a legislação do Bloco K, transformou em 37 requisitos que precisam ser avaliados dentro do RP, de 19 blocos diferentes, em 4 categorias diferentes. A categoria de a própria entrega do arquivo, produção, estoque, ou ou a parte de cadastros e configuração. E a gente vai fazer, então, o levantamento da situação atual dos processos e as rotinas relacionadas ao Bloco K, a avaliação desses processos e o preenchimento do diagnóstico, e a entrega do diagnóstico com uma apresentação para vocês e os demais envolvidos no processo, para vocês conhecerem tudo que precisa ser ajustado e definirem os próximos passos. Essa oferta de diagnóstico, ela tem um valor a partir de R$ 6.500, aonde contempla toda essa análise dos requisitos, a construção do diagnóstico e a apresentação desse diagnóstico para vocês. E repito, a partir desse diagnóstico, muitos dos clientes que fizeram isso seguiram a vida com o apoio do TI ou da própria área de processos, porque os ajustes são relativamente simples dentro do RP. O que precisa ter claro é o que precisa ser ajustado. Quais parâmetros precisam de ajuste, como é que está a estrutura de cadastro, se, por exemplo, o processo de poder terceiro está seguindo essas regras. Então, é uma visão geral de como está o Bloco K dentro do RP, e aí a gente direciona no diagnóstico quais são os próximos passos que vocês mesmos podem executar, ou aí precisar de um trabalho de suporte ou implementação adicional por parte da TOTVS IP ou da TOTVS Triângulo Mineiro, tá bom? Então, eu estou deixando esse recado para vocês. Quem tiver interesse em conhecer mais ou receber uma proposta, depois pode entrar em contato com o executivo que atende vocês, ou nós mesmos responder o e-mail que a gente vai enviar com o material para vocês, que o Johnny apresentou, e outros links. Vocês podem entrar em contato com a gente também e solicitar mais informações dessa oferta de diagnóstico, tá bom? E aqui eu aproveito para deixar os contatos ali, tanto o telefone da central e o e-mail, caso vocês queiram mais informações, queiram algumas informações adicionais, tanto da oferta quanto da solução, do RP, enfim, vocês podem acessar pelo e-mail ou pelo nosso telefone de contato, tá bom? E assim a gente finaliza esse webinar, que acabou passando um pouquinho do horário, né, Johnny? A gente falou, não, vamos fazer em 45 minutos ou 1 hora, mas o conteúdo é bem extenso, o assunto também cabe bastante dúvidas e perguntas e respostas, por isso essa extensão, mas eu acho que deu para ficar bem claro. Realmente foi uma aula do Johnny, foi um aulão, um intensivão de Bloco K, e esperamos que a gente contribua para vocês fazerem uma adequação do RP de vocês e seguirem os próximos passos da melhor forma possível. E se precisarem de ajuda, contem com o nosso pessoal da TOTVS Interior Paulista e da TOTVS Triângulo Mineiro, tá bom? Obrigado novamente, Johnny, parabéns pela apresentação, obrigado a todo mundo que ficou até agora com a gente, um abraço a todos. Valeu, pessoal, muito obrigado, e contem com a gente. Valeu, abração, tchau, tchau.